gente até recebeu o doutor Klaus, o procurador, né, do Estado também, falando sobre devedores contumazes. Né, vocês estão nos assistindo, volta lá, tem um episódio falando sobre devedores contumazes, a diferença, né, a mudança da lei 12.124 desse ano, que teve uma alteração, né, na legislação para alcançar, né, os contribuintes, né, que não pagam o tributo. E assim, a gente falou também sobre, o doutor Klaus comentou sobre a demora, né, de se constituir o crédito tributário e para se cobrar o crédito tributário, né? Às vezes, a Secretaria de Fazenda ela mudou muito essa questão, né? O Luiz já entrou comigo no concurso, né? A gente está 14 anos na Secretaria. Antigamente, a gente fazia uma auditoria de 5 anos, né? Se demorava, às vezes, 1 mês, 6 meses, né? E hoje está mais célere, né? A constituição do crédito tributário, consequentemente, a inscrição em dívida ativa e, por conseguinte, a execução, né? Mas a reforma, né, ela trouxe algumas coisas inovadoras quanto ao contencioso administrativo, né? Aí eu levo para o Luiz, né? Luiz, o que as principais mudanças, né? Que é claro que a gente precisa, ainda vai se regulamentar, né? A reforma tributária, tem coisas novas para poder virem, mas o esqueleto já está montado, né? As alterações já foram feitas na Constituição. Quais são as principais mudanças em relação ao contencioso? Não, perfeito. Essa pergunta ela é bastante importante. Debate-se muito a reforma, né? E um tema que tem se debatido dentro da reforma, como nunca antes na história do direito tributário brasileiro, é o tema do contencioso. E por que isso? Nós temos uma tradição no Brasil vocacionada a se dedicar ao direito tributário material, sobretudo a partir da codificação ali com o CTN, que é de 66, né? Então, nós que estamos acostumados a nos debruçar sobre os manuais de direito administrativo, o que a gente encontra ali, via de regra, é um aperfeiçoamento do direito tributário material. E o contencioso, sobretudo administrativo, sempre foi relegado ao segundo plano. E agora não, agora nós temos aí um debate bastante substantivo em torno do contencioso. E por que isso? Primeiro porque é a primeira vez na história constitucional brasileira em que a expressão contencioso aparece no capítulo dedicado ao sistema tributário nacional. Isso parece pouco, mas significa muito. E assim, só para a gente entender a magnitude disso, né? Se a gente olha para o sistema tributário atual, como é que ele mais ou menos está desenhado? Quer dizer, a Constituição ela otorga o exercício de competência de maneira muito bem definida a cada esfera política, cada ente político, quer dizer, a União tem suas competências tributárias muito bem delimitadas, o Estado também tem as suas, e os municípios também têm as suas, né? Esse é o modelo que a gente tem. Então, cada ente político, por meio das suas casas de leis, o Poder Legislativo, vai instituir a sua espécie tributária. Só para a gente ter ideia da dimensão da magnitude da reforma, se a gente olha para as duas espécies tributárias que estão na UTI e irão ser extintas em 2033, que é o ISS e ICMS, quer dizer, cada município, em tese, mais de 5 mil municípios, e cada estado, estou falando de 27 unidades federadas, tem competência para instituir o ICMS, o seu ISS, e também regulamentar o seu contencioso. Imagina a loucura. A empresa que tem, em todas as unidades federadas, ela tem que ter um sistema, um escritório, né, contabilidade, advogados ali, especialistas, né, em cada legislação. É uma loucura. Você foi ao ponto, Leandro. Assim, via de regra, essas leis elas são dissonantes, anacrônicas, não conversam entre si, não há uniformidade entre elas, então você tem regras procedimentais, atos, procedimentos, prazos, estrutura do contencioso totalmente distintas entre si. Tem municípios que sequer têm órgão de julgamento, quem decide é o secretário de Finanças, de maneira monocrática, como tem estruturas que adotam colegiados, outras não, tem prazos distintos. Então, para empresas que atuam em todo o território nacional, lidando no segmento econômico que sofre incidência de imposto sobre consumo, eu estou me referindo sobretudo ao ICMS e ao ISS, tem, e aí é evidente isso, uma dificuldade muito grande para lidar com essa, diria, miríade de legislações processuais na esfera administrativa de maneira, diria, desuniforme. Então, essa é a mudança radical que nós teremos. Nós só olhando para o retrovisor que nós temos hoje, que a gente consegue verificar o avanço trazido pela reforma. A gente vê lá no artigo 156A, trazido pela emenda 132, não é? E lá diz que lei complementar, uma lei nacional e não mais leis locais de cada ente político, é quem
regulamentará o contencioso relativo ao IBS. Olha o que é o IBS. O IBS é aquele imposto de competência compartilhada, o IVA, não é? Que irá substituir o ISS e o ICMS. Então, na prática, aí nós estamos substituindo centenas de legislações processuais administrativas por uma única lei complementar nacional, que vai tratar de maneira uniforme sobre todos os atos, procedimentos, prazos, sobre a estrutura do contencioso em território nacional. Então, isso é um ganho, diria, de uma magnitude que nós nunca tivemos em matéria processual administrativa no Brasil. Então, só parando por aí, a gente pode aprofundar mais outras, diria, melhorias trazidas pela reforma, mas só essa aí já valeria o nome reforma tributária, porque nós teremos um avanço substantivo em matéria processual administrativa. Você comentou da competência compartilhada, né? Aí, Cláudio Madureira aí, como que você vê a integração, né, entre os entes federados? Porque assim, o Luiz comentou que vai ter uma única norma, né, e todos os entes vão estar seguindo, né? Mas vai ter que ter uma integração entre os entes, né, para poder se colocar em prática esse contencioso, né? Como que funcionar isso aqui? O que você vê isso daí? O Leandro vai funcionar? Acho que pode, mas a gente precisa ter um pouco de juízo aí na construção do modelo, né? O que acontece? A gente tem um problema, não é um problema, é uma especificidade do Brasil. O Brasil é uma federação. É uma federação que é composta por um ente central, a União Federal. Nós temos os estados e os municípios, o Distrito Federal com competências de estados e municípios, né? E a gente sempre caminhou muito bem com essa federação, com cada esfera federativa com sua autonomia, com sua normatização e tal. O problema é que esse sistema tributário ficou caótico para o contribuinte, né? Talvez, quando ele foi escrito, no final dos anos 80 do século passado, né, a gente tivesse uma realidade diferente, talvez as pessoas não comercializassem mercadorias em tão larga escala, as coisas eram mais difíceis, os contratos eram fechados à mão ou por telefone, né? Hoje a internet, a gente compra as coisas pela internet. Isso gerou, pelo volume de operações, uma dificuldade muito grande para o contribuinte e um reclame do contribuinte, né? Uma expectativa do contribuinte por simplificação de procedimentos. A gente fez, a reforma foi aprovada, ela tem, o Luiz disse ali, da lei complementar, ela vai centralizar a legislação, mas nós temos uma dificuldade que é como fazer isso sem estourar a federação. Então, o que aconteceu com a reforma? Para lembrar, tem muita gente que pode estar nos ouvindo que não está acompanhando o tema, né? Eles substituíram os principais tributos estadual e municipal, o ICMS e o ISS, por um único tributo de competência compartilhada dos estados, do DF e dos municípios, que é o IBS. O IPI vai ceder um pouco da sua competência, algumas contribuições sociais vão ser retiradas. Nós teremos um tributo que vai ser cobrado ao lado do IBS, chama CBS, Contribuição Social de Bens e Serviços, né? E esses dois tributos, eles são como gêmeos siameses. Eles incidem sobre as mesmas operações, eles vão incidir de uma vez só, né? Mas a gente não vai poder ter um contencioso unificado, porque não dá. Eu preciso manter a federação. Então, eu vou ter um contencioso para a CBS, eu vou ter um contencioso para a IBS,